Aproveitando aqui que nós estamos falando da Câmara dos Deputados, eu quero aqui falar, trazer o deputado Felipe Barros, que gentilmente interrompeu a reunião que ele estava para aparecer aqui no programa. Deputado, me quebrou hoje no programa, mas eu fico absolutamente feliz aqui com a sua presença tão importante, agora que você assumiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que é hoje talvez a comissão mais importante nesse momento que nós temos no Brasil, principalmente agora, onde nós temos tantas ações dos Estados Unidos que vão envolver o Brasil, mas também temos um interesse grande da China. Há bastante assunto aqui para a gente conversar. Obrigado pelo prestígio por ter comparecido ao programa, deputado. Paulo, em primeiro lugar, eu tenho que lhe pedir perdão para você e para toda a sua audiência pelo meu atraso. Havia combinado com você às 15 horas, mas para você ter uma ideia, eu estou aqui nesse momento na sede do partido. Nós estávamos numa reunião, eu, presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, o líder Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, o Sóstenes, que é o nosso líder do partido na Câmara, e o Altineu, que é o nosso primeiro vice-presidente da Câmara, e o Eduardo Gomes, primeiro vice-presidente do Senado, justamente traçando estratégias para as próximas semanas, inclusive no que concerne a questão da anistia. Era uma reunião que nós estávamos, inclusive, sem celular, meu celular estava na outra sala, traçando as estratégias da próxima semana, e eu lhe peço perdão pelo meu atraso. Né? Então, A justificativa é mais do que boa, deputado. Eu quero aproveitar, já que essa reunião espetacular estava acontecendo, tem alguma coisa que possa contar para o público sobre como estão essas discussões sobre a anistia? Paulo, o que eu posso adiantar a você e a todos que estão nos acompanhando é trazer para o povo brasileiro a esperança que a anistia ela vai avançar. E vai avançar nas próximas semanas. Isso eu posso adiantar para vocês. Esse processo está bem encaminhado. Cada vez mais nós temos conseguido mais apoios. Nós estamos num trabalho hercúleo de falar com os líderes partidários de todos os partidos, com exceção daqueles de esquerda, obviamente, porque para nós aprovarmos a urgência da anistia, são necessários 257 votos. E nós não podemos correr o risco de perder a votação, seja da urgência, seja do mérito, especialmente do mérito. Se nós perdermos a votação, nós só poderemos reapresentar o projeto da anistia na próxima legislatura, ou seja, em 2027. Nós não queremos isso. Então, nós estamos nesse momento conversando com os deputados. Quando eu assumi a liderança da oposição, o ano passado, o presidente Bolsonaro me fez um único pedido: Felipe, converse com o maior número possível de deputados dos partidos de centro, convencendo a cada um deles a votar conosco na anistia. E foi isso que eu fiz no ano passado. Eu tenho uma planilha aqui de mais de 150 deputados dos partidos de centro, com quem eu fui individualmente no gabinete de cada um, conversar, explicar, mostrar a situação dos presos políticos. E nós temos a impressão que esse assunto está ficando cada vez mais maduro, a ponto de nós, nas próximas semanas, conseguirmos, então, levá-lo ao plenário da Câmara dos Deputados. Se você me perguntar quando, eu ainda não sei, não tenho uma data exata, mas o que eu posso adiantar a você e a quem está nos acompanhando ao vivo é que esse processo está bem maduro, e é sobre isso que nós estávamos agora há pouco falando nessa reunião em que estávamos. Nesse sentido ainda, deputado, e nós não íamos tratar sobre isso, mas já que o assunto veio à tona, nós tivemos dois grandes reveses nessa direção em termos de posicionamento, né. Primeiro foi o do presidente da Câmara. Primeiro, eu acho que talvez o deputado do Marcos Pereira, muito importante, que começou a se posicionar, inclusive dizendo que a anistia seria ilegal, que não era o momento de fazer anistia. Eu achei muito confusa, inclusive, a explicação dele, dizendo que não havia condenações ainda em todos os casos e, portanto, não cabia anistia, o que me parece uma ignorância gigantesca sobre a história do Brasil, porque a última grande anistia que o Brasil deu foi uma anistia patrocinada pelo meu avô como presidente, foi uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive contra pessoas que jamais haviam sido processadas, né? A anistia é para cobrir fatos e não para cobrir processos. Talvez haja uma confusão aqui do Marcos Pereira. Não sei se ele diz que é professor de direito, acho que talvez precise estudar um pouquinho mais, porque ele talvez esteja confundindo a anistia com a questão da graça, onde de fato existe
essa discussão. Mas para anistia não existe, né? A anistia é para fatos, não é para processo. Mas, além dessa, nós tivemos esse posicionamento muito esquisito do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que o Brasil é uma maravilha. Eu fiquei com a impressão, ouvindo, que ele era presidente da Câmara dos Estados Unidos, onde não há perseguição política, era uma coisa espetacular. Houve uma reversão? Há um movimento na direção contrária por pressão do STF? O que está acontecendo de fato? Paulo, é uma boa pergunta. Porque nesses anos que eu estou aqui em Brasília, estou no meu segundo mandato, então já estou aqui há 5, 6 anos, eu aprendi que mais importante muitas vezes do que as palavras são as ações. E eu prefiro ainda acreditar que, apesar das palavras proferidas tanto pelo presidente do Republicanos quanto pelo presidente da Câmara dos Deputados, as ações nos sinalizam que nós teremos o apoio necessário para avançar com a proposta da anistia. Às vezes, é natural, muitas pessoas não conseguem compreender esse jogo político. Às vezes também é necessário, através dos discursos, fazerem qualquer tipo de sinalização para A ou para B, mas o que conta, no final das contas, são as ações. E até o presente momento, pelo menos a informação que nós temos, é que tanto do Republicanos quanto do presidente da Câmara, nós, nas ações, não temos encontrado resistência nem de um nem de outro. É claro, não podemos fechar os olhos e achar que está tudo bem, que está tudo certo, temos que continuar trabalhando, e é isso que nós estamos fazendo, falando líder por líder, presidente de partido por presidente de partido e deputado por deputado para conseguirmos os votos necessários. Justiça seja feita, o deputado Hugo Mota foi muito correto na condução da questão das presidências das comissões, né? Ele, apesar de sofreu uma enorme pressão e se posicionou de forma absolutamente correta. Houve um rumor de que o deputado Eduardo Bolsonaro não poderia assumir a presidência da Credem. Eu testemunhei nos bastidores que isso nunca aconteceu. Ele estava cotado, inclusive, para assumir a presidência da Credem, mas no final das contas ele optou por ficar nos Estados Unidos e foi o senhor, acho que nós perdemos o deputado Felipe Barros. Mas já retornando, já estava falando aqui a respeito das tratativas para que o PL assumisse a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Houve, então, uma notícia que chegou a circular na imprensa de que o Eduardo não estava voltando porque ele não iam deixá-lo assumir a presidência da Credem. Eu acompanhei que isso, no caso, eu estive com o Eduardo, então eu estava vendo esse processo e isso nunca aconteceu. No final das contas, o Eduardo optou por não voltar ao Brasil e se exilar aqui nos Estados Unidos, algo que a gente já tratou muito. Ele, no seu vídeo de anúncio, e eu acompanhei bastante disso, estava cotado para o deputado Zucco, que também é outro grande deputado, assumir a Credem. E no final eu tive também a ótima notícia, porque também gosto muito do seu trabalho, que seria você o presidente da Credem. Como é que foi esse processo, Felipe? O Paulo, a comissão estava 100% garantida ao deputado Eduardo Bolsonaro. Explicando para quem está nos acompanhando. A ordem de escolha das comissões é feita de acordo com o tamanho de cada bancada. O PL, por ter a maior bancada, aliás, não só a maior bancada, mas nós temos a bancada que é praticamente o dobro da segunda maior bancada, nós tínhamos direito à primeira escolha e à segunda escolha. Portanto, na primeira pedida que nós tínhamos, seria a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e já estava garantido que o presidente seria o deputado Eduardo Bolsonaro. Havia sido, inclusive, o próprio presidente Hugo Mota que estabeleceu uma conversa com os partidos que estavam com resistência e falou isso publicamente, dizendo que, olha, gente, isso é norma regimental. Né, o PL tem a maior bancada, eles vão escolher a Credem e o deputado o presidente será o Eduardo Bolsonaro. Né? Isso é uma questão regimental, de escolha interna do próprio partido. Todos nós fomos pegos de surpresa com o anúncio do meu amigo, do nosso amigo, deputado Eduardo Bolsonaro. Naquele momento, então, houve o nome do deputado Zucco como o possível presidente da Credem. E aí eu quero trazer para vocês que
vocês vão se lembrar, no ano passado, então, eu estava como líder da oposição, saí da liderança da oposição depois do término do meu mandato e fiz o meu sucessor, que era o deputado Zuco. O Zuco assumiu, então, a liderança da oposição. Houve uma convergência da bancada de que o Zuco tem feito um excelente trabalho na oposição. Pedimos, então, para ele permanecer na liderança da oposição diante desse trabalho que ele tem feito, e o meu nome veio, então, à tona para presidir a Credem, em primeiro lugar, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, muito em decorrente também por conta da minha atuação. Eu tenho falado muito ao longo dos últimos meses sobre a influência da USAID, de ONGs internacionais aqui no Brasil, sou autor do projeto de lei das ONGs, e, portanto, o meu nome veio, então, como uma substituição do deputado Eduardo Bolsonaro à Credem. É com muita responsabilidade, viu, Paulo, que esse processo aconteceu, porque substituir o Eduardo não é uma tarefa fácil. O Eduardo já foi presidente da Credem, ele é hoje o secretário internacional do Partido Liberal, tem feito um excelente trabalho no âmbito internacional, e eu recebi, então, essa incumbência do presidente Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro com muita responsabilidade, e vamos fazer aquilo que precisa ser feito dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sabendo das atribuições regimentais da comissão. Muito interessante. Deputado, justamente por isso, tendo sido a Credem a primeira escolha do partido, por que a Credem era a prioridade, por que a Credem continua sendo prioridade e como que o senhor entende que a Credem pode ter um papel de preponderância no cenário político brasileiro? Olha, a atribuição da Credem, como o próprio nome diz, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, nós abordamos desde assuntos relativos às Forças Armadas a assuntos relativos à soberania nacional, por exemplo. A comissão tem uma importância fundamental porque hoje o mundo todo debate formas de fortalecerem a sua soberania nacional. O que eu tenho falado é que não existe soberania nacional sem a soberania do povo. Não existe soberania sem povo. A democracia ela é fortalecida no momento em que o povo é ouvido. Alguns querem criar a democracia sem povo, né? Se arrogam no direito de falar em nome do povo, sendo que não são representantes da população. Nós temos que inverter esse papel, né? A democracia ela é fortalecida a partir do momento que o povo ele é ouvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os acordos comerciais do Brasil com outros países passam pela aprovação da Credem. Todos. Então, nós tivemos, no ano passado, a visita do Xi Jinping aqui no Brasil. Foi celebrar 37 acordos do Brasil com a China. Esses acordos vão ser levados à Credem para serem aprovados pelo plenário da Credem. Não só a China, mas a França também esteve aqui. Os acordos firmados entre Brasil e China serão tramitados dentro da Credem, né? E um terceiro aspecto que é muito importante são os acordos internacionais aos quais o Brasil já é signatário. O que eu já te adianto e que nós faremos e já começamos a fazer é competência e atribuição regimental da Credem analisar todos os fatos que estão acontecendo no Brasil e se esses fatos estão em conformidade ou não com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Eu lembro a você que o Supremo decidiu há anos atrás que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm um status supralegal, valem na pirâmide jurídica de Kelsen, valem mais do que as leis ordinárias que nós aprovamos todos os dias na Câmara, menos do que a Constituição Federal, mas possuem um status jurídico acima das chamadas leis ordinárias. Ou seja, a comissão pode se debruçar sobre todos os fatos que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos e se esses fatos estão em conformidade ou não com esses acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. Eu fiz recentemente um protocolo à OEA quando o PT fez o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, fiz um pedido de medida cautelar ao senhor Pedro Vaca, relator da liberdade de expressão da OEA. Uma das primeiras medidas que quero fazer a partir de agora que tomei posse como presidente é estabelecer uma linha direta, um contato com a OEA através do senhor Pedro Vaca, para também poder contribuir dentro desse relatório que ele deve publicar a princípio nesse segundo semestre. Então, toda essa interlocução internacional que o Eduardo tem feito com maestria, nós podemos dar a ele a institucionalidade através da Credem. A Credem pode e deve, e faremos, fazer essas análises dos fatos que aconteceram no Brasil, se esses fatos têm conformidade com os acordos internacionais. Nós podemos produzir relatórios sobre isso, protocolar esses relatórios
nos organismos internacionais. A CREDEM vai fazer diálogo com outros países e entidades de outros países, partidos políticos de outros países, tudo isso é atribuição regimental da CREDEM. Por isso que o PL escolheu a CREDEM como sua prioridade número 1. Eu fui até questionado, Paulo, recentemente, pela imprensa, se nós continuaríamos o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. E a imprensa me questionou isso no sentido de dar ares de ilegalidade àquilo que o Eduardo tem feito. Eu disse para eles o seguinte: olha, não tem absolutamente nada de ilegal daquilo que o Eduardo tem feito. Né? Afinal de contas, eu quero lembrar a todos vocês que foi justamente isso que o PT fez nos 4 anos de governo Bolsonaro. Em 2019, o PT foi ao mundo todo divulgar fake news sobre as queimadas da Amazônia, e isso ocasionou com que a França deixasse de assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ou seja, o PT foi buscar sanções fora do país ao Brasil. Mais do que isso, em 2019 eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e naquele ano a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados foi até organismos internacionais buscar sanções contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil. Né? Então, isso está dentro das atribuições da CREDEM e nós faremos tudo isso. Uma das preocupações que eu encontro muito aqui nos Estados Unidos é o alinhamento do Brasil com o que se chama de eixo do mal, eixo anti-Ocidente. Eu vejo, obviamente, você enxerga a China, o Irã, a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, e o governo brasileiro, a política das relações exteriores do governo brasileiro tem sido muito alinhada com esses países. Né? O Brasil, inclusive, fez declarações de apoio a organizações terroristas como o Hamas. A CREDEM pretende adotar um posicionamento antagônico ao posicionamento atual do Poder Executivo e se colocar como uma visão diferente para dentro do país de oposição? Sim, nós faremos esse contraponto a esse nanismo diplomático que domina o governo Lula, Paulo. O governo Lula, junto com seu Itamaraty e Celso Amorim, fizeram a opção ideológica de se alinhar a ditaduras no mundo. Poderiam ter feito alianças pragmáticas com os principais países democráticos, como os Estados Unidos, Israel e outros países, mas não fizeram essa opção. Né? Então, a CREDEM vai, e tenho certeza que, se aprovado na comissão, fazermos todos os contrapontos necessários a esse nanismo diplomático que domina hoje o governo federal e o Itamaraty. A contrapartida disso é que nós vivemos um governo Donald Trump que é bastante hostil ao governo atual do Brasil. Inclusive, o Brasil, até por conta do mau relacionamento que tem o governo Lula com o governo Trump, vai sofrer sanções. Não estou me referindo às sanções do Alexandre de Moraes, mas sanções específicas comerciais, de tarifas, muito fortes a partir do próximo mês. Há uma expectativa da CREDEM de estabelecer talvez uma linha alternativa de contato com o governo americano para tentar suavizar essas tarifas pesadas que vão maltratar o comércio e a indústria brasileiros? Veja, eu também fui questionado sobre isso. Nós precisamos entender o contexto. Né? Eu quero lembrar vocês que o Lula, no período pré-eleição dos Estados Unidos, chamou o Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, xingou o Elon Musk, que é hoje um dos principais secretários, né, o equivalente aos nossos ministros aqui do governo Trump. O Lula fez uma opção em apoiar publicamente a Kamala Harris, que era adversária de Donald Trump, demonstrando mais uma vez, inclusive, o alinhamento desse governo com o Partido Democrata. Então, todas as iniciativas da CREDEM para tentar reverter essa questão das taxas, creio eu, serem inócuas, porque o que nós poderemos e faremos é estabelecer esse contato, fazer aquilo que se chama de diplomacia parlamentar. A CREDEM do Brasil, tanto a da Câmara quanto a do Senado, junto com a respectiva comissão aí do Parlamento norte-americano, fazer o diálogo com autoridades norte-americanas. Mas a questão das tarifas, creio eu, que não é a comissão que tem os instrumentos necessários para reverter. Isso deveria ser tratado de governo a governo, mas o governo Lula não tem qualquer tipo de diálogo com o governo Trump. Né? E, pelo contrário, como a gente estava dizendo agora, né? Xingou o Trump. Creio eu ser difícil
a Credem resolver de uma maneira essa situação. Agora, nós faremos o diálogo necessário. Se o governo não tem diálogo, nós faremos o diálogo. Um dos assuntos que é muito interessante, são dois assuntos que são muito dentro da sua trajetória de atuação, se referem à questão das ONGs. Muito mais especificamente, e é um assunto que eu tenho acompanhado seus posicionamentos, a respeito da USAID e da influência da USAID, a agência de ajuda e fomento dos Estados Unidos, na campanha de censura, que eles chamam de combate à desinformação no Brasil, e até mesmo influência no processo eleitoral brasileiro de 2022. A Credem pretende, sob seu comando, se debruçar sobre esse assunto, investigar com mais profundidade o que aconteceu, a destinação dessas verbas e investigar melhor essa influência da USAID no Brasil? Sim, Paulo. Quem acompanhou o meu discurso de posse como presidente da Credem, além de ter me debruçado sobre o exílio político do deputado Eduardo Bolsonaro, eu foquei muito na questão da USAID. Então, esse é um assunto prioritário, número um para mim, e já te adianto que nas próximas semanas nós teremos novidades em relação a esse assunto. Por favor, volte ao programa sobre isso. Ainda na questão das ONGs, um dos assuntos que é muito interessante tem sido a influência de ONGs, inclusive dentro das Forças Armadas brasileiras. As ONGs globalistas cada vez têm uma influência maior dentro das Forças Armadas brasileiras. Eu não quero aqui citar nomes, mas ONGs que tratam da parte ambiental, ONGs que tratam da parte de soberania, inclusive ONGs de esquerda muito fortes, com doadores robustos de campanha do presidente Lula, que têm uma interação com ex-ministros da Defesa dentro do seu conselho, etc., produzindo papers que têm influenciado políticas públicas, inclusive com a participação de figuras chaves, como o próprio comandante do Exército Brasileiro, em reuniões dessas ONGs. Isso também deve ser investigado, deputado? Sim. A gente vive um contrassenso hoje, Paulo, porque você veja só, a lei eleitoral, a lei que rege a atividade partidária, os partidos políticos, ela proíbe que partidos políticos recebam doação de outros países ou de organismos internacionais. A lei proíbe, o partido político está proibido de receber dinheiro de fora do país. Mas não existe nenhuma regulamentação, e aí eu fiz o meu projeto de lei, mas até hoje não existe nenhuma lei proibindo ONGs de receberem dinheiros de fora. Então, o que tem acontecido no Brasil ao longo das últimas décadas? Você tem ONGs, né, que pelo nome são organismos não governamentais, mas ONGs que dependem de governo, seja brasileiro ou seja de governos estrangeiros, que recebem dinheiro de fora do país para agir politicamente no Brasil. Isso tem inúmeras consequências. Você tem uma consequência imediata, por exemplo, na questão do meio ambiente, porque você tem ONGs que atrapalham o desenvolvimento, principalmente da região norte e nordeste, sempre levantando e fazendo uma parceria com um setor do Ministério Público Federal, impedindo o desenvolvimento da região norte e nordeste. Mas você tem também, através de ONGs e esse recebimento de dinheiro de fora do país, a criação do chamado complexo industrial da censura, que é exatamente o que nós estamos vendo acontecer no país, pelo menos desde 2019, em que se cria um ambiente propício através de ONGs, fundações, estudos de universidades, laboratórios de pesquisa, tentando justificar o ambiente da censura que foi instalado no Brasil ao longo desses últimos anos, né? Então, o que a Credem pode fazer em relação a isso? É aquilo que eu já disse para vocês, e nós faremos. A análise de todos esses fatos e se esses fatos estão em conformidade com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil ele é signatário. Mas, nesse caso das ONGs, mais do que isso, investigar o rumo do follow the money, identificar o dinheiro. Quem mandou, no caso da USAID, por exemplo, mandou dinheiro para quem? Qual entidade? Recebeu quanto? Gastou como? Gastou por quê? Eu fiz, antes de ser presidente da Credem, disparei mais de 50 requerimentos de informação, com base na Lei de Acesso à Informação, a todos os ministérios, todos os órgãos do governo federal, todos os órgãos, inclusive de outros poderes, questionando convênios com a USAID ao longo dos últimos 10 anos. Fiz isso. Estou aguardando a resposta. E na Credem nós podemos fazer muito mais. Deputado, obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Sei que o senhor está aí com várias agendas, muito importante. Tenho certeza que nos veremos bastante aqui nos Estados Unidos. O teu papel como presidente da Credem vai ser fundamental
e no que eu puder ajudar, conte aqui conosco. Tenho certeza que essa vai ser uma aliança positiva para a liberdade no Brasil, acima de tudo, né, eu tenho certeza que a maioria das pessoas de bem querem um país mais alinhado com os Estados Unidos e menos alinhado com a China, não porque a gente queira ver a nossa soberania afetada no Brasil, pelo contrário, mas é porque nós compartilhamos de mais valores com a sociedade americana do que com a sociedade chinesa. Obrigado, e te desejo sorte mais uma vez. Obrigado, Paulo. Um abraço a você, toda a sua família, quem está nos acompanhando ao vivo aqui. Essa é música para os ouvidos. O deputado Felipe Barros é muito articulado e conhece muito sobre essa questão específica das ONGs da USAID, que é chave para a gente entender como foi feito o processo de construção desse complexo industrial da censura que culminou vamos chamar assim, no golpe de 2022 no Brasil.